Preciso ser sincera com vocês e comigo. Eu acho que é a quinta, a sexta vez que eu começo esse vídeo e paro. Pra vocês terem noção, hoje é sábado, eu não pedi nada. O interfone tocou, o porteiro falando que meu pedido do iFood tinha chegado. E eu tava no meio do vídeo, no meio de um pensamento, e aí eu levantei pra atender o interfone, porque às vezes pode ser alguma coisa de relevância séria, e não. Ele simplesmente errou. Era pra ele ter interfonado num número, ele interfonou aqui em casa. Voltei. Abri a câmera pra gravar de novo, voltei. Falei, hoje não é pra eu gravar? E tava começando os vídeos ali firmando naquele assunto, mas talvez não fosse pra começar o vídeo daquele jeito. E por isso que eu falei, eu vou ser sincera com vocês e vou ser sincera comigo mesmo. Porque eu falei, não é pra eu gravar? Hoje eu assisti um vídeo, só finalizando esse pensamento de abertura do vídeo. Não sei porque foi compartilhado aqui, mas talvez eu devesse começar o vídeo assim, não como eu estava começando anteriormente. E ao longo, quem sabe, faça a conexão, e caso venha essa conexão e o entendimento, eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu assisti um vídeo que eu recebi como um presente. E era uma coisa tão simples, que a gente faz todos os dias, que a gente não percebe. Aliás, acredito que eu nunca tinha parado para pensar como foi falado no vídeo. E falava sobre acordar. 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 Eu durmo, eu acordo, você dorme, você acorda. Acordar. Só que foi na íntegra da palavra de que acordar significa trazer cor. Acordar. Se a gente levar por esse entendimento de que significa trazer cor, eu estou entendendo que quando eu estou imerso, ou seja, quando eu estou de olhos fechados, talvez eu não consiga enxergar com tanta clareza aquilo que eu precisava enxergar de fato. E quando a gente acorda, no sentido real, de quando a gente levanta, acorda e a gente abre os olhos, a gente tem mais um dia, mais uma presença. Acordar. Só que não era sobre acordar literalmente, né? De você dormir e acordar. Mas sim de despertar. Porque quando a gente, apesar de que despertar tá muito... Hoje em dia, né, a gente se cobra por esse despertar. Quando a gente fala em despertar, a gente traz cor, a gente traz significado, a gente traz sentido. Acordar. E olha que fantástico. E por que eu falo que eu recebi essa palavra, esse vídeo como um presente, né? Porque ontem à noite eu estava lendo mais uma parte do meu livro de cabeceira, do Saint-Germain, que já falei sobre esse livro e tem muito ainda sobre o que falar. Até compartilhei nas minhas redes sociais, se você não me acompanha, alguns posts. Aqui eu acabo compartilhando mais vídeos, então alguns posts ficam lá nas minhas outras redes. Te convido a dar um hello e fazer parte dessa egrégora por lá também. É igual aqui do YouTube, @eu te curo, você me cura. Eu tava lendo uma página do livro, e nessa página falava o motivo pelo qual esse livro foi oculto por muito tempo. E eu já comentei aqui com vocês, eu acho que no primeiro vídeo falando sobre o livro de Ouro de Saint-Germain, eu comentei que este livro, essas informações, elas foram por muito tempo proibidas de serem compartilhadas. E aí eu cheguei nessa página justamente onde ele bate nessa tecla do motivo pelo qual essas informações elas foram proibidas por muito tempo. E Amanda, por que você está falando que você recebeu aquele vídeo do acordar como um presente? Porque, na verdade, eu venho recebendo muitos presentes. Só que, o que é o presente de fato? É eu conseguir perceber os sinais claros. E isso vem pelo fato de eu estar em coerência com a minha frequência. Porque, na verdade, a gente está manifestando o tempo todo. A gente está atraindo pessoas, situações, oportunidades o tempo todo. Só que quando a gente está mergulhado no véu da ignorância ou preso na inconsciência, por isso que eu falo que autoconhecimento e espiritualidade, eles se complementam, eles não dividem. Na psicanálise, eu estudo o inconsciente. Quando eu desperto, eu tento entender os porquês, né? Então, quando eu tô no inconsciente, quando eu tô mergulhada no véu da ignorância, eu também tô manifestando o tempo todo. Também tô recebendo sinais.
também estou recebendo pessoas, situações o tempo todo. A diferença é que quando eu estou consciente, eu consigo com muito mais facilidade perceber aquilo que eu estou manifestando, porque eu estou vibrando em coerência com aquilo que eu quero manifestar. Quando eu estou dormindo, quando eu não estou acordada, eu possivelmente, com muita frequência e com muita facilidade, eu vou atrair e manifestar situações que no fundo eu não queria manifestar. Porque na minha consciência, eu não vou querer atrair problema, eu não vou querer atrair situações difíceis, eu não vou querer atrair pessoas que me façam mal, relacionamentos que me façam mal. Eu não vou querer atrair isso. Só que eu atraio. E por que eu atraio isso? Porque no fundo eu não estou vibrando em coerência. Eu estou alimentando algo no meu inconsciente que está fazendo com que eu manifeste aquilo. Então, a partir do momento que isso acontece, eu começo a culpar, né? A responsabilizar o externo, o governo, a minha mãe, o meu pai, quem me criou, o meu companheiro. Porque eu não consigo olhar para mim e admitir que, na verdade, aquilo que está sendo manifestado é um verdadeiro desalinho interno. Então, quando eu falei que recebi como um presente e recebo como um presente, significa que vibrar em coerência faz com que a gente perceba que tudo está conectado e tudo faz parte do todo. E aí, o vídeo que eu vi, o vídeo que eu assisti que falava sobre essa questão do acordar, ele se conectava 100% com a página que eu li na noite anterior. Olha que bizarro. Aí, você pode chegar e perguntar para mim assim, Amanda, é só coincidência. Tá tudo bem. Alimente isso dentro de você. Não é o que eu vou alimentar dentro de mim. O que eu vou alimentar dentro de mim é a coerência vibracional. De que eu estou fazendo aquilo que é para eu fazer. E não estou fazendo aquilo que já era para eu ter feito. Não, era para eu fazer isso agora, nesse momento, nesse meu estado de consciência, porque talvez se eu tivesse feito antes não teria dado certo. Ou não seria com a mesma verdade, não seria com a mesma coerência. Será que antes eu estaria preparada para compartilhar certos ensinamentos, conhecimentos? Porque primeiro, para que isso aconteça, eu tenho que ter aplicado eles na minha vida. Eu conheço, por exemplo, o livro Eu Sou há muito tempo. E por que só depois de 6 anos eu decido vir aqui compartilhar essas informações e esse conhecimento que eu tenho? Não era para ter sido naquela época, ou eu nem tinha consciência de que eu queria fazer isso naquela época. Só que durante esses 6 anos a vida foi me moldando para que eu, através das minhas experiências, conseguisse aplicar isso na minha vida de maneira muito honesta com vocês. E agora eu entendi por que eu... Gratidão, São Germain, gratidão, universo, gratidão, energia, eu sou. Vai parecer loucura, mas agora eu entendi por que os outros vídeos deram errado. Então talvez eu não tivesse o entendimento necessário, ou não tivesse aplicado de maneira coerente na minha vida a ponto de falar. Porque daí eu estaria sendo incoerente comigo mesmo. Como é que eu vou falar algo se nem eu mesmo estou fazendo? Conseguem entender? Então hoje eu recebo esse acordar como um presente, porque quando eu entendi que eu li aquela página no dia anterior e na manhã seguinte eu vejo um vídeo falando sobre acordar que se conectava 100% com aquela página, cara, gratidão. Porque tem pessoas que vão passar uma encarnação sem acordar. Mas isso não significa que sejamos melhores ou piores. Não, muito pelo contrário. Porque se eu tivesse esse pensamento, eu estaria já fazendo tudo que não era para ser feito. E aí, no livro que eu falava ontem, no livro que eu lia ontem, na página falava o motivo pelo qual essas informações do eu sou foram ocultas por muito tempo. E essas mesmas informações que falava por que o livro foi oculto por muito tempo, eu fiz um post no meu Instagram há pouco tempo e eu recebi um comentário. E esse comentário respondia, ou melhor,
A página que eu li ontem respondia 100% esse comentário que me foi feito. Como que eu vou achar que tudo é uma mera coincidência? Desculpa, eu respeito caso você pense assim, mas eu não consigo pensar assim. Para mim são mais respostas de alinhamento. Então entenda, se eu estou consciente, presente, eu consigo enxergar as coisas com muito mais facilidade, eu consigo manifestar as coisas com muito mais facilidade. Por que eu falei para vocês que eu entendi? Ou por que o vídeo deu errado muitas vezes? Porque eu ia falar somente dessa página. E eu não ia falar nada disso que eu tô falando com vocês. Talvez nem seja para eu falar sobre essa página hoje. E se for, a gente vai falar de maneira muito natural. Mas o ponto que tá me pegando muito forte agora é, cara, vão ter pessoas que vão passar por esse plano sem acordar, sem ver a cor, sem ver o sentido. Porque quando a gente está acordado, quando a gente está desperto, a gente começa a questionar as coisas e querer entender o sentido delas. Não como uma teimosia de querer gravar um vídeo que talvez não fosse para eu gravar, mas questionar no sentido de: será que é só nascer, crescer, trabalhar, viver e morrer? Será que as coisas que nos foram ensinadas são coisas que a gente tem que perpetuar e viver uma vida inteira acreditando que aquela é a única real verdade, solução ou alternativa a ser feita, a ser guiada, a ser acreditada? Será que eu não tenho que às vezes parar para olhar de que aonde eu tô colocando meu foco não necessariamente é aquilo que é para eu ser feito, porque eu tava achando que era para fazer aquilo e que aquilo era o correto. Mas quem garante que aquilo que eu tô fazendo é o que é para ser feito? Se a gente começa a mergulhar e a flutuar por essas questões, a gente começa a perceber que no fundo a gente está buscando o tempo todo algo físico para que a gente se ancore. Para o nosso cérebro não existe tempo, para a divindade não existe tempo. Então por que eu estou o tempo todo tentando me ancorar numa coisa ou me preocupar com uma coisa que aconteceu ou que ainda vai acontecer e pior, às vezes nem vai acontecer? Vocês conseguem perceber que quando eu me permito trazer cor para a vida, acordar, eu consigo talvez fluir com muito mais leveza, me soltando das amarras que me prendem àquelas crenças que foram implantadas e que eu nem sei se são verdades? Será que aquilo que eu aprendi enquanto criança não foi só um reflexo daquilo que meus pais aprenderam com os meus avós e bisavós, tataravós, e só passaram para mim? Será que hoje, eu tendo tanto de informação e liberdade, eu não posso questionar e ver a vida com mais leveza ou mais sentido? Só que isso demanda, né? Isso demanda tempo, isso demanda traumas, isso demanda ressignificados. E às vezes isso demanda relações, isso demanda términos, términos de ciclos, términos de relacionamentos, términos de emprego, términos de amizades. E no fundo, é engraçado, sabe por quê? Porque no fundo, às vezes a gente não quer acordar, despertar, porque a gente sabe que se a gente acordar, a gente vai ter que deixar muita coisa para trás. Vocês lembram que para o cérebro, para a divindade, não existe tempo? Só que pra gente, a gente quer uma linha cronológica, né, das coisas. A gente quer ver a solução de tudo. A gente quer resolver tudo. Então, se eu me permitir abrir para o novo, eu vou perder o controle, mais controle do que eu não tenho controle de nada. Se você é uma pessoa que fala que você tem fé, você não pode falar que você tem o controle. Quem garante que as coisas, se fossem feitas 100% da maneira que a gente acha que deve ser feita, quem garante que teria dado certo? Quantas coisas na nossa vida nós fomos pegos de surpresas e foram infinitamente melhores do que como a gente achava que tinha que ser? Como eu achava que tinha que gravar sobre um tema e na verdade eu tô falando coisa totalmente diferente. E eu tava insistindo em gravar aquele vídeo, começando e começando e começando. Cara, nunca aconteceu isso. O porteiro interfonou errado.
Quantas vezes a gente está querendo mentir para nós mesmos? Eu não tô falando que ia ser uma mentira gravar aquele tema. Mas eu comecei a perceber um padrão de que eu tava gravando e tava dando errado. De que eu tava gravando e o porteiro ligou, eu tava gravando e meu marido me ligou. Quantos ciclos a gente permanecemos porque é confortável. É confortável porque se reconstruir dói, né? O medo da incerteza, da insegurança. Ué, mas eu não tenho fé? Quando eu abro a câmera e falo, olha, eu vou ser honesta com vocês. Eu tentei gravar várias vezes esse vídeo e deu errado. Eu vou postar a quantidade de vídeos que eu comecei ali e parei. Mas quando eu fui honesta, eu permiti que a divindade conduzisse esse compartilhar com vocês. E olha que louco, né? Antes de começar os vídeos, eu sempre faço uma prece, uma conexão, um momento de conexão, pedindo para que me guie, falando não aquilo que eu quero, mas aquilo que é para ser dito. E aí eu faço essa prece, começo a gravar os vídeos, não dá certo, trava, o interfone toca, o meu marido liga, a câmera fecha. Se eu peço por uma coisa, por que que eu, vendo os sinais repetidos, não interrompo isso? Entenda uma coisa, eu vi uma frase e ela faz muito sentido sobre a consciência. Estar consciente não significa que a gente não vai ter problema, não significa que a gente vai ser ileso, imune de qualquer adversidade. Mas estar consciente significa que a gente consegue perceber com muito mais facilidade e permitir voltar ao eixo com mais coerência. A frase que eu ouvia falava: você não precisa ser equilibrado, você precisa ser equilibrista. Isso significa que, por mais que hajam situações, por mais que aconteçam situações que vão fazer com que a gente perca o controle, a gente, de maneira consciente, consegue voltar para o eixo com muito mais facilidade, acreditando que existe uma energia maior governando o todo. E se existe uma energia maior governando o todo de maneira perfeita e harmoniosa, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou permitir continuar no ônibus se o meu ponto já passou? Talvez eu já tivesse lido o Eu Sou, e se eu tivesse tentado, talvez se eu tivesse lido não, eu li o Eu Sou pela primeira vez, talvez se eu tivesse tentado compartilhar um pouco do conhecimento, do ensinamento, não daria certo, né? O vídeo que eu queria falar sobre o tema em específico talvez não seja este o momento. A vida sempre sabe quando chamar a gente de volta. Só que a gente tem que ter coragem para saber ouvir e obedecer. Na escala de frequência vibracional de David, existe uma escala que ela começa no 20 Hz e ela vai subindo, né? Quanto mais baixa essa frequência vibracional, medo, insegurança, vergonha, mais densos são as camadas que você vive, né? E quanto mais densa você manifesta, mais situações equivalentes. Então, veja, né? Não é aquilo que eu quero manifestar, é aquilo que o meu inconsciente alimenta. E aí, nessa escala de David, ela transmuta, ela vai subindo numa escala de 20 até chegar a 700. E essa transmutação de energia densa para a energia neutra, ela acontece quando chega no sentimento de coragem. E eu achei isso fantástico a primeira vez que eu vi. Porque a coragem é a grande divisão de eu me permitir acordar. Acordar. Se eu pego um momento na minha vida de tristeza, se eu pego um momento de trauma, de depressão, imagine-se agora. Lembre de um dos momentos mais difíceis da sua vida. Traga esse momento para sua cabeça, para sua mente. Traga esse momento como se ele fosse agora.
Que cor tem isso? Que sentimento tem isso? Que frequência tem isso? O que te traz? Interrompa esse pensamento agora. O que você comeu ontem, mano? Na janta? Foi gostoso? Agora traga um pensamento de uma memória muito boa, de um momento muito feliz. Traga agora. Sinta isso. O que te traz? Qual é a sensação que te traz? Que cor você vê? Como você enxerga isso? O que isso te causa, né? Você lembrou daquele momento não tão bacana e agora você traz esse momento de felicidade. O que isso te causa? Eu não sei vocês, mas quando eu tento, e não é tão bacana alimentar esse momento, e por isso nem perduro nele, mas quando eu trago um momento não tão feliz da minha vida, um momento que me causou muita dor, eu não consigo enxergar isso como algo colorido e feliz. No entanto, quando eu pego aquela memória positiva, que me faz sentir a vida, que me faz feliz, que eu falo, nossa, esse dia foi fantástico, eu vejo com tanta nitidez. Só que para enxergar a nitidez foi necessário eu entender que também havia escuridão, né? É o yin e o yang. Yin yang. Dentro daquela esfera escura existe um pontinho claro, e dentro da esfera clara existe um pontinho mais escuro. A vida é o verdadeiro equilíbrio. Mas não o equilíbrio. Eu não vou ser o equilíbrio. Eu vou ser o equilibrista. Eu vou conseguir perceber quando eu sair do eixo com muito mais facilidade se eu estiver acordado. Se eu estiver presente. Se eu estiver consciente. Percebam que quando eu falo que não existe autoconhecimento sem espiritualidade, que eles se complementam, percebam que é a mesma coisa? Se eu vivo imerso no meu inconsciente, ou se eu vivo imersa na ignorância, eu só vou repetir padrões. Eu só vou manifestar o que no fundo eu não quero manifestar. Penso, ninguém em sã consciência quer atrair problema o tempo todo. Ninguém quer atrair relações que vão te trazer traumas. Ninguém quer atrair problemas financeiros. E por que eu atraio? Aonde? Em que momento da minha vida eu estou nutrindo isso dentro de mim? Será que é uma falta de perdão? Será que é uma crença? Será que foi uma coisa que eu aprendi na escola ou na igreja? Mas essa pessoa que me ensinou estava baseada em quê? Nas suas verdades, nas suas crenças, e me transmitiu isso e eu alimento isso? Será que de fato eu tenho preconceito com determinada religião ou eu fui condicionada a isso? Será que de fato eu não gosto de uma coisa ou essa coisa ela está querendo trazer algo para que eu ressignifique isso? Acordar. Trazer cor, né? Só que para trazer cor, eu também preciso entender que haverá dias cinzas, dias nublados. Só que a vida ela sempre sabe o momento perfeito de organizar, de sintonizar. E também não adianta a gente querer acordar e querer que o outro acorde, né? Vocês lembram que eu falei de que cada ser, nós estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes? Cada ser está no seu determinado nível de consciência. E a gente não pode querer que o outro enxergue com a nossa mesma lente. Assim como a gente não pode acreditar que algo que nos dizem, é a única e real verdade que eu devo acreditar. Porque se eu tenho as minhas crenças, os meus traumas, alguém que me transmite uma informação ou um conhecimento, ela também teve os delas. Então por que ela está querendo me impor baseado na verdade que ela viveu? É aquela velha história de uma girafa na piscina e aí do lado de fora eu acho que tinha um macaquinho ou um bicho menor, né? Um animal menor. E aí a girafa falava para entrar na piscina que tava tranquilo, que batia no pescoço, que não era fundo. Mas pô, né? Bate no meu pescoço. Aí vai o macaquinho, entra e afunda. Mas tá batendo no pescoço da girafa.
O que é do outro é do outro. O que é meu é meu. Perceba como fica mais leve. A realidade do outro, as experiências do outro, não significa que elas me formam. Isso vale para os nossos antepassados, para os nossos ancestrais. Quando a gente fala assim, a gente às vezes acha que é falta de respeito, né? Ah, mãe, eu preciso pensar igual minha mãe, eu preciso acreditar o que minha mãe fala, ou meu pai, ou minha avó, quem me criou, porque senão eu vou estar desrespeitando, mas não. Na constelação familiar a gente aprende isso, né? Sobre a quebra de padrões. Só que a quebra de padrões, ela não vale só para questões familiares. Elas valem para todos os nossos relacionamentos e principalmente a gente com a gente mesmo. Por quê? Quem é a Amanda fora daqui? Quais são as adversidades que a Amanda tem? Será que se a Amanda tivesse compartilhado os ensinamentos da primeira vez que ela leu o livro do Eu Sou, será que ela estaria sendo honesta com ela mesma? Porque houveram depois experiências na minha vida em que me fizeram resgatar estes ensinamentos e aplicá-los. E aí sim, eu tinha propriedade para falar para vocês, para compartilhar com vocês. Então não é sobre o que a gente fala ou sobre o que a gente demonstra numa rede social, numa roda de amigos. É sobre aquilo que a gente vive internamente com a nossa mente, com a gente mesmo. Porque eu não preciso mentir pro outro. Eu não preciso impressionar o outro. Porque a conta vai fechar sozinha. Então, entenda. Sejamos honestos com a nossa evolução, com a nossa vida, com o nosso processo, com o nosso acordar, porque ele é só nosso. O processo evolutivo é só nosso. As pessoas que a gente encontra ao longo da nossa caminhada, elas são ferramentas que vão nos auxiliar a potencializar a nossa evolução ou então nos distrair do nosso processo evolutivo. E quando a gente percebe que cada pessoa é só uma ferramenta no meu processo, eu quem decido utilizar, eu quem decido fazer bom uso ou não dessas ferramentas. Estou falando ferramentas e pessoas no sentido figurado, mas de modo que você perceba que cada situação que nos acontece, elas estão, na verdade, querendo fazer com que a gente volte para o eixo. Porque eu não vou deixar de ter problema, mas eu vou lidar com o problema com muito mais facilidade se eu estiver presente, ancorada na minha frequência, no meu fio dourado que me conecta ao divino. Eu já falei desse fio dourado com vocês. Imagine como se houvesse um fio dourado saindo aqui da tua cabeça e esse fio dourado, ele se conecta diretamente com o divino, ele precisa estar alinhado para que essa conexão aconteça. Se eu me perco, se eu coloco a minha intenção no externo, se eu saio do eixo, se eu permaneço muito tempo em situações que não são para eu estar ali, eu vou me desconectando, me desviando, eu não me conecto diretamente com a divindade por desalinho. Se eu não estou conectada, eu não consigo manifestar aquilo que de fato eu quero, eu vou manifestar o que está no meu inconsciente. Amigas, eu vou voltar ainda a falar do tema que eu queria conversar com vocês, mas no momento certo. Eu não vou me culpar por isso. E olha que engraçado, né? Talvez deva admitir. Talvez foi muito mais gostoso falar sobre isso agora do que eu tô falando com vocês do que aquilo que eu pensei que era pra eu falar. Tô olhando pra um post-it aqui agora que tá escrito assim: vida, me surpreenda. Eu tenho vários mantras colados aqui. E agora eu bati o olho nesse post-it: vida, me surpreenda. A gente quer o tempo todo ser surpreendidos positivamente. A gente quer o tempo todo receber presentes, né? Presentes não no sentido de presente físico, mas de uma boa notícia, de uma solução de um problema, de relacionamentos construtivos. Vida, me surpreenda. Mas será que eu tô permitindo que ela me surpreenda? Será que eu tô disposta a deixar de falar daquele tema? E me abrir sem saber o que vai acontecer? Sem saber como Deus vai conduzir? Porque surpreenda, né? Surpreenda é algo que você não tá esperando. Porque se acontece uma coisa que você tá esperando, não é surpresa, você não tá sendo surpreendido. E no fundo eu acho que a gente pede pra ser surpreendido, só que a gente tá tentando o tempo todo manipular as situações. O tempo todo. Vida, me surpreenda, mas eu quero que seja assim.
Entenda, não é errado você querer manifestar algo de forma consciente. Mas se eu tô no momento da minha vida que eu quero ser surpreendido, eu tenho que estar disposta a acordar, a levantar da cama que tá quentinha. Tenho que estar disposta a deixar padrões, pensamentos, crenças. Eu tenho que estar disposta a me abrir, a me reconstruir. E às vezes isso custa, né? Custa muito. Mas por quê? Porque o nosso cérebro, ele é condicionado. Ele é condicionado porque o nosso cérebro, ele gasta energia do nosso corpo também. O nosso corpo, ele é muito inteligente. O nosso corpo, ele não quer gastar energia à toa, digamos assim. Ele quer economizar energia. Então, quando eu tenho dois caminhos, né? Quando eu vejo uma situação que eu já conheço e quando eu vejo uma situação que eu não conheço, de maneira muito direta, né? De maneira muito objetiva, o nosso cérebro, ele vai preferir ir por um caminho que ele já conhece. Porque isso não vai demandar energia. Se nós temos que fazer uma coisa, ir por um caminho, escolher uma situação ou aprender algo, isso vai demandar energia e o nosso cérebro, o nosso corpo, ele não quer gastar energia, por isso que é muito mais fácil manter o pensamento naquilo que a gente acredita. Por isso que a gente alimenta crenças limitantes. Por isso que a gente alimenta situações, relacionamentos, pessoas, porque é mais confortável, porque eu já conheço, mesmo que seja algo ruim, tá confortável. Porque se eu tiver que abrir mão de tudo aquilo que eu acho que eu sei e ter que aprender o novo, ou ter que tirar o padrão, ter que quebrar aquele preconceito daquela religião que eu achava que eu tinha, ter que admitir que tal fulana realmente tem coerência com aquilo que fala, eu vou ter que gastar a energia do meu corpo e o meu cérebro não quer gastar energia com coisas que ele não está acostumado. Então, por isso a importância da consciência. Porque se eu tô consciente que algo tá repetindo, que os vídeos não estão sendo gravados, não estão dando certo para gravar, eu tenho que ser honesta comigo mesmo. Só que eu abri a câmera daí sem saber o que ia acontecer. Mas eu tive a coragem, aquela transmutação energética, aquele nível de transmutação energética do medo. Deixei o medo, deixei a repetição, deixei a coragem. E quando a gente percebe que os ciclos se repetem, a gente tem que intervir o quanto antes. Porque senão cada vez fica mais difícil de corrigir. Aí vai gastar mais energia ainda. Então, vida, me surpreenda. Se permita ser surpreendido. Se é isso que você quer, se permita ser surpreendido. Se você está cansado de atrair situações, problemas, pessoas, desafios, dificuldades, pare e pense, né? Porque tem gente que fala assim, mas eu sempre fiz isso. Se você sempre fez isso, é por isso que você está tendo sempre os mesmos resultados. Como que você quer ter resultado diferente se você não faz nada diferente? É o que eu sempre falo. Se tivesse fazendo 100% o que é para ser feito, não teria problema. A vida não estaria assim. Mas tem gente que gosta de caçar problema. Se não tem problema, vai achar problema. E aí essa mesma pessoa fala que quer ser próspera, que quer ser feliz, que quer ter um relacionamento saudável, que quer ser abundante. Querido, todo mundo quer, cara. Mas e a coerência interna? O que você está alimentando? O que está dormindo aí dentro de você? Por que você não acorda? Traz cor. Traz a cor, traz um novo permitir. Perceba como até no falar traz paz. Minha avó falava, minha mãe fala pra mim, para de dar murro em ponta de faca. Minha avó já falava isso lá atrás. Para de dar murro em ponta de faca. É igual aquela imagem muito comum que tem de uma pessoa, ela mesma puxando a corda entre as duas mãos, ou a mão de outra pessoa tá vendo que a corda não tá aguentando, tá destruindo a mão e tá ali. Tá ali. Mas, vocês devem achar que é tudo loucura e de fato talvez seja e tá tudo bem. Mas eu tentei gravar aquele vídeo várias vezes e não deu certo. Cara, o interfone tocou errado. Fazem não sei quantos meses que eu moro aqui, nunca aconteceu isso. E quando eu fui honesta ao abrir a câmera e falar, eu acho que não é pra gravar esse vídeo, aconteceu. Mas não porque eu forcei, porque eu me permitir ser honesta comigo mesma e com vocês. Porque se eu peço orientação, se eu peço discernimento, eu preciso ser coerente com aquilo que eu pedi. Acordar. Grave isso. Isso me deu um estralo hoje, acordar. Acordar.
também tem conexão com a página que eu li na noite anterior, mas eu vou falar disso num outro momento. Amigas. Conseguem entender o poder, o grande poder de estarmos conscientes? Não é ser equilibrado, é ser equilibrista. Vão existir dificuldades, vão existir pessoas, mas cabe a nós sabermos aonde é que nós vamos investir, alimentar, cultivar, manter a nossa energia ou não. Porque se a gente acorda, a responsabilidade é só nossa com a gente mesmo. É sobre a gente o tempo todo, não é sobre o outro. Fulano, vamos tirar a atenção do outro e joga essa atenção para si. Porque enquanto a gente estiver vivendo preso no externo, as coisas não vão mudar. Não vão mudar, só vão repetir. E se está repetindo, receba isso como um presente. Assim como eu recebi como um presente positivo esse vídeo do acordar, as situações que nos acontecem que não são tão bacanas assim, receba como um presente também, porque é a vida fazendo com que você perceba os sinais e fale, vamos voltar para o eixo, vamos se conectar. Só existe um caminho, só existe um caminho. Se nós estamos encarnados nesse plano, o único caminho é evoluir, não existe outro. Os nossos relacionamentos, a nossa família, os nossos problemas, as nossas dívidas, o nosso trabalho, os nossos aliados, aqueles que torcem contra, todos eles são peças fundamentais para o nosso retorno para nós mesmos. São ferramentas que estão nos auxiliando no caminho de volta para casa. Que casa? A gente. Conheça a verdade e ela vos libertará. Que verdade? A gente. É isso, amigas. Talvez eu volte no outro dia a falar desse vídeo, do vídeo que eu queria gravar e vou voltar, mas hoje foi como tinha que ser. E foi melhor do que eu podia esperar. Tô muito mais feliz com o resultado de como foi essa entrega com vocês nesse dia. Espero que tenha feito sentido e que vocês tenham conseguido captar a mensagem, certo? Então, gratidão. Gratidão por essa conexão. Se você chegou até aqui, deixe um like aí para eu saber que você gostou. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque essa é a única forma que eu peço de vocês me ajudarem a manter o canal e também é um termômetro para eu saber que vocês estão gostando e cada vez mais ter ânimo, vontade de vir aqui de conversar com vocês. Então, muito obrigada por essa troca, por essa energia. E deem um hello também nas outras redes sociais. E é isso. Namastê geral e até o próximo vídeo.